Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje finalmente vou trazer o vídeo aqui da crítica do primeiro volume da quarta temporada de Stranger Things. Temporada essa que todo mundo parece estar esperando faz 84 anos para estrear, mas finalmente ela tá aqui entre nós e eu vou falar um pouco hoje sobre o que eu achei. Qual foi meu veredito sobre a quarta temporada, no caso, o primeiro volume. Glória a Deus, glória a Deus. A gente só teve acesso aos 7 primeiros episódios, ainda faltam mais 2 pra gente assistir. Esses vão ser lançados só em julho, né, dia 1º de julho, então calma que a gente vai ter aí um mês pra discutir sobre o primeiro volume dessa temporada. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta muito de Stranger Things. Vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer a minha crítica aqui. Primeiro eu vou falar tudo sem spoiler, tá, gente? Então o vídeo vai estar até divididinho aí, você não precisa se preocupar caso você não terminou ainda a temporada, não tem problema, você não vai perder o meu review por conta disso. E eu vou falar assim, eu vou falar primeiro de pontos positivos, sem spoiler, e depois pontos negativos também sem spoiler, tá? Eu vou balancear bem pra vocês não serem, assim, enganados e ter a experiência estragada, esse tipo de coisa, então fiquem tranquilos nessa questão. Depois que eu terminar a parte sem spoiler, eu vou avisar e vai começar uma parte com spoiler no mesmo esquema, pontos positivos e negativos. Vou falar de algumas cenas específicas, por exemplo, que eu gostei, esse tipo de coisa, então esse vídeo vai ficar bem legal pra você ver em qualquer momento, você tendo assistindo a temporada ou não. Eu queria começar dizendo que eu tive acesso antecipado aos episódios, né, vocês podem perceber que não teve análise do trailer final, por exemplo, que teve uma hora que eu comecei a parar de responder teoria, porque na real eu já tinha assistido ali ao primeiro volume da série. What do you think, Mike? It's risky as hell. A primeira coisa que eu achei bacana nesse volume é que é uma temporada extremamente objetiva, sabe? Você tem algumas cenas ali que poderiam talvez ser um pouco encurtadas, mas nunca retiradas por completo da série, pelo menos ao meu ver. Porque sempre tem uma informação, nem que seja mínima, ou então, melhor ainda, alguma coisa que contribui para a narrativa psicológica dos personagens, pro desenvolvimento deles. E isso, vindo de uma terceira temporada que foi extremamente excessiva, você tinha aí um monte de cenas da terceira temporada que poderiam ser cortadas, que eu falei em vídeo, tá aqui, ó, nesse card que tá aparecendo aqui pra vocês. Eu fiquei, então, positivamente surpresa com isso, o quanto eles estavam sendo objetivos, o quanto eles estavam sendo diretos ao assunto. E isso numa temporada em que os episódios passavam da 1 hora. Se eu não me engano, o episódio mais curto deve ter 1h10, 1h15, algo assim. Você também teve a exploração de temas mais pesados, né, que seria ali a menção de drogas, álcool, relações sexuais, esse tipo de coisa. Você não vê mais nenhuma criança nessa série, sabe? Isso, assim, é uma coisa que me agradou muito, particularmente, porque Stranger Things nunca foi uma série infantil, adolescente ou qualquer coisa assim, apesar dos seus personagens serem adolescentes e crianças. Pelo menos alguns deles, né? Não é à toa que a série é mais 16, né? Então, quando eu vi umas temáticas bem pesadas, com uma violência extrema, por exemplo, bem gráfico, digamos assim, eu fiquei extremamente satisfeita, que eu falei, cara, muito provável essa temporada vai ser mais complexa, vai ter coisas mais interessantes, assim, pra analisar. Não que não fosse interessante antes, mas ao meu ver, é uma coisa que traz mais debate. Inclusive, uma das coisas, assim, técnicas que essa temporada trabalha muito bem é a quebra de expectativa. Quem viu meu último vídeo sabe do que eu tô falando. Eu tô falando aqui daqueles momentos que o cinema faz, né? Que é um elemento utilizado no cinema, que você cria uma expectativa em relação a como uma cena vai se desenvolver e, no final das contas, acaba acontecendo completamente diferente. Todo filme, toda série que você assiste deve ter uma quebra de expectativa. Se a sua realidade é exatamente aquilo que você esperava, assim, no mundo do cinema, significa que os seus personagens são mais superficiais. E isso, numa quarta temporada mais complexa, não batia, sabe? Era uma ideia que não era agradável, esse tipo de coisa. Então eu fico feliz de dizer que teve um excelente uso de quebra de expectativa e realidade em diversos momentos. Isso, inclusive, eu vou falar mais também na parte com spoiler. Finalmente tivemos uma exploração decente do mundo invertido, né? Teve cenas incríveis
incríveis. Com certeza foi o ponto alto da temporada, na minha opinião, foram as cenas no mundo invertido. E olha que o meu plot favorito, né, de Stranger Things, isso algumas pessoas já sabem, é o laboratório. É a temática laboratório. Só que eu fiquei surpresa em perceber que a minha parte favorita da quarta temporada foi justamente os momentos que mostravam o mundo invertido por conta de toda essa exploração, por conta de respostas que estavam oferecendo ali pra gente no momento. Outra coisa que com certeza eu gostei muito foi, finalmente, como eu havia mencionado antes, essa adultização dos jovens, né? Porque se você for reparar, o elenco de Stranger Things, gente, os caras já passou de 18 anos, sabe? Não tem criança ali mais. Então não faria sentido você tratar os personagens como se fossem crianças. Você tem que trazer eles pra uma idade mais adequada e tudo mais. Isso é importante porque você tem temáticas como maturidade que são muito bem tratadas, o que oferece excelentes diálogos. Diálogos extremamente complexos, que é um negócio que eu até falei no Twitter, né? Que tem uma parcela, por exemplo, do fandom que é bem novinha e que talvez não vai entender a complexidade desses diálogos. É aí que o mais 16 vai pegar, sabe? Porque talvez essa parcela ela vai querer escolher lados, vai querer apontar assim, fulano tava certo, ciclano tava errado, como se fosse muito simples. Sendo que os Duffers, com certeza, né, que são os criadores ali da série, eles com certeza investiram em narrativa psicológica, o que me agradou bastante, sabe? Porque assim, gente, vocês me conhecem, vocês sabem que uma das minhas especializações é justamente a narrativa psicológica, então quando eu vi alguns diálogos, algumas cenas que estavam sendo feitas entre diversos personagens, né, diversos duos, digamos assim, eu fiquei extremamente satisfeita. Foi gratificante ver o nível de complexidade do diálogo. Você coloca muitas das relações da quarta temporada num extremo que é justamente para os personagens escolherem futuramente. E isso sendo feito numa penúltima temporada é extremamente essencial, porque agora vai vir as decisões importantes. Você não tem mais conversinha que não vai dar em lugar nenhum. Você percebe que todos os diálogos entre as pessoas, assim, né, esses que eu tô falando especificamente, que eu não posso citar nomes, né, na parte sem spoiler, você vê pra onde é que vai esses diálogos. Tem um objetivo, tem um ponto. É como se você conseguisse ver os Duffers plantando as sementinhas pra você colher lá na frente de algumas relações. Os personagens, eles ficam tão complexos que eu escolhi uma frase, né, pra eu colocar aqui, que eu obviamente não vou falar quem diz essa frase, mas que define perfeitamente como é que eu vi os personagens na quarta temporada, que seria a seguinte frase: pessoas não são definidas com facilidade. A vida real não é tão simples. Cara, essa frase é perfeita. Quando eu ouvi ela sendo dita, eu falei, é isso. Quarta temporada, os personagens é sobre isso aí. A gente tem também respostas de coisas que a gente nem fazia ideia que a gente tava querendo saber. Então a gente tinha questões que os Duffers levaram em consideração, só que nem mesmo a gente percebia que tinha determinadas questões a serem respondidas, sabe? Além de, é claro, respostas de coisas que a gente queria saber há muito tempo. Com certeza um dos pontos altíssimos da temporada, que inclusive eu já adianto vai ter um vídeo só disso aqui no Plantão Geek, é a fotografia da quarta temporada, que investe muito em plano sequência. O que seria esse plano sequência? Seria aquelas cenas, né, aqueles vídeos de uma sequência que parece que nunca corta. A câmera fica eternamente filmando, acontece um monte de coisa na sua frente e nada pode dar errado nesse plano sequência, né? Uma coisa extremamente arquitetada, orquestrada para funcionar muito bem com o telespectador e com todo aquele desenho de experiência que ele vai consumir naquele momento, né? Toda aquela visão da série e da cena também que vai ser consumida naquele momento. Você tem um excelente uso de paleta, então assim, como eu falei, é muito gratificante ver como é que eles mexem na paleta de cores, que vocês sabem que é uma coisa que eu presto muita atenção também, por ser uma das minhas especialidades. Você tem match cuts incríveis, que são aquelas cenas que parecem de alguma forma, sabe, são semelhantes e se completam. Inclusive tem várias que o próprio trailer mostra. Os caras fazem tanta movimentação de câmera que parece que eles pegaram e começaram a girar assim a câmera e tava dando uns resultados muito bons, sabe? Inclusive o nome dessa movimentação que gira a câmera muito assim no próprio eixo se chama roll. Então eles fazem muito uso desse roll. Tem uma movimentação que se chama dolly também. Oi pessoal, eu sou o Dolinho. Que é mais ou menos quando você faz a câmera andar pra frente. E é claro, tem muitos travelings, né? Que é quando você simplesmente faz a câmera passear por um recinto pra acompanhar algum tipo de plano de sequência, que é uma coisa que eu acabei de mencionar que tem muito na quarta temporada. A temporada tem uma
ótima introdução também, um ótimo primeiro ato pra ambientar exatamente em que ponto os personagens estão na vida e o que tá acontecendo em cada cidade, em cada plot. Inclusive, a apresentação dos personagens novos é muito boa e os atores são muito bons também. Todos os atores que fazem os personagens novos são excelentes. Você tem um respeito muito grande a temporadas anteriores, tem muita referência, tem muito paralelo, acima de tudo, que fica muito delicioso assistir. Pra mim, a Alegria teve um bom balanço de humor, né? Você tem alguns pontos, assim, específicos que uma piada pode não funcionar, mas no total, me lembrou muito aquele humor da primeira temporada, que era uma coisa que eu tava sentindo falta. Todos os subplots são muito envolventes, que são aqueles pontos de histórias de personagens que não são protagonistas, sabe? Que são os famosos subplots. Eles são muito envolventes, eles são muito interessantes, faz você querer saber mais sobre aquilo, só que eles oferecem informações o suficiente pro propósito que eles estipularam ali, então isso fica novamente sendo bem objetivo, que é uma coisa que eu tinha dito aqui que a quarta temporada tinha, então isso só contribui. Você tem muitas referências a terror, como por exemplo Stephen King, O Exorcista, Halloween, A Hora do Pesadelo, Bebê de Rosemary, então assim, você vai conseguir muito ver desses filmes ali, especialmente o Stephen King, tá? Stephen King, eu sou uma leitora muito ávida do material dele, então eu consegui ver ali It a Coisa, O Iluminado, Carrie a Estranha, até mesmo A Espera de um Milagre. Eu consegui ver muita coisa mesmo parecida com Stephen King. E pra minha alegria, eu também vi muita coisa de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, que são, assim, duas sagas que constantemente são referências em Stranger Things desde a primeira temporada. Inclusive, tem uma ceninha que é muito semelhante a uma cena de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Fica a dica. Wingardium Leviosa. As motivações dos personagens estão ainda melhores, tipo, o objetivo. Por que aquele personagem foi introduzido na história? Por que ele tá ali? Tá muito óbvio isso. Não tenho o que reclamar da trilha sonora. Inclusive, eu tô até feliz porque tem 4 das músicas que eu queria muito que tocasse, que tocou. Realmente tocou na quarta temporada. E uma delas toca logo no início, tipo, no primeiro episódio, assim. Então eu já dei um grito logo no começo. Você tem novas duplas, né? Novas conversas que funcionam muito bem, com destaque aí pra Nancy e pra Robin, que é uma dupla que todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Já foi divulgado e tudo mais. Gente, essa dupla funciona maravilhosamente bem e tá extremamente equilibrada, né? Que é uma coisa que eu tava com medo. Eu tava com medo dos caras darem muita ênfase, por exemplo, ou só na Nancy, ou só na Robin, tipo, fazer com que só uma fosse o gênio, sabe? Sacasse as coisas, sendo que as duas são muito pau a pau, elas são muito equilibradas. Então, literalmente, uma contribui muito pra outra. Você tem um pouco de fanservice também, né? Que são piadas feitas diretamente ali com o público. Tem momentos de humor que o público vai rir de tanta piada que faz com determinados personagens. Então, parece que eles prestaram muita atenção no que a galera brinca na internet sobre os personagens deles pra utilizar na série também, e isso, nesse caso, eu achei positivo. Você tem também uma arma de Chekhov muito bem utilizada. O que seria a arma de Chekhov? Seria aquele negócio de você mencionar alguma coisa e você utilizar depois. Então, qualquer informação que é dita na quarta temporada é utilizada ao decorrer da mesma, sabe? Pelo menos até onde eu vi. É muito interessante a forma que eles tratam flashbacks, eles tratam de uma maneira diferente, né? Eles decidem contar esses flashbacks e esse storytelling de uma forma bem diferente. Um diferente bom, no caso. E é claro que, novamente, você tem muita utilização de simbolismos e paralelos. Gente, vai ter paralelo aí, hein? Nossa senhora, então se prepara. Depois de fazer essa lista enorme de pontos positivos, eu vou falar agora os negativos, sem spoiler. Uma das coisas que com certeza fica muito nítido é o desbalanceio de trama, né? Então você tem várias tramas acontecendo ao mesmo tempo na quarta temporada, mas fica nítido que determinada trama tem mais informações e mais a agregar e muito mais coisas pra oferecer do que outras. Inclusive, parece que tem umas tramas que são muito desenvolvidas, assim, parece que tá desenhando pra você como é que as coisas vão ser, passo a passo, bonitinho, enquanto tem outras que, tipo, aparece um pouquinho e aí fica sem desenvolver um tempo. Aí desenvolve mais um pouquinho e aí para completamente por um tempo. Então fica esse desequilíbrio muito absurdo entre tramas, o que pode ser prejudicial pro timing em alguns momentos, né? Apesar de ter aquele lance objetivo que eu falei, você tem esse desbalanceio que em alguns momentos pode prejudicar esse timing da série. Tem alguns recursos narrativos que foram utilizados, que eu vou falar com detalhes na parte com spoiler, que foi desnecessário, né? Tem uns recursos que eu não gostei, algumas formas deles contarem alguns plots e alguns momentos
de forma desnecessária na narrativa, né? Foram pouquíssimos, não o suficiente pra atrapalhar a minha experiência. Só que é um negócio que eu tenho certeza, tem desses recursos que quando vocês assistirem, vocês vão lembrar de mim. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. E também, apesar de haver momentos em que o CGI está impecável e a fotografia tá maravilhosa, faz você querer chorar, assim, de assistir, teve um momento específico que o CGI falhou e que me incomodou bastante. E eu sou uma pessoa que eu não me incomodo com CGI, sabe? É difícil eu me incomodar com efeitos visuais. Só que esse meio que não teve como, sabe? E eu fiquei surpresa, que eu falei, caraca, não esperava que ia ter isso aqui, mas tudo bem. E esses são os pontos negativos que eu posso citar sem spoiler, porque agora eu vou começar a crítica com spoiler. Então, por favor, editor, coloca um avisinho de spoiler aqui pra galera ter tempo de parar, caso o vídeo termine aqui por elas. Caso você esteja indo embora desse vídeo agora, eu espero que você volte depois que você ver a temporada pra ver a parte com spoiler, tá bom? Começando a nossa parte com spoiler aqui pelos pontos positivos primeiro, mesmo esquema, né, que eu tava fazendo antes. Eu adorei a introdução da Suzy, de como é que ela foi colocada na história e qual foi a função dela. Apesar de ter sido muito simples, eu achei legal ver um pouquinho mais da dinâmica dela e das coisas que ela pensa. Eu gosto muito da atriz que interpreta a Suzy, então é um negócio que eu até tinha falado no Twitter, que eu gostaria muito que eles tivessem feito uma introdução decente da Suzy na terceira temporada, porque na quarta eles foram cirúrgicos com ela. E eles meio que deixaram claro desde o início que ela ia fazer alguma coisa, a partir do momento que eles já jogam a Suzy na sua cara no primeiro episódio. Então não foi um negócio que lembraram do nada dessa menina só no final. É uma coisa que já tava ali na introdução da temporada, logo ela teria que ser usada lá no segundo ato também, e foi isso que aconteceu. Em questões de diálogos tensos, você tem as conversas, que eu vou destacar aqui, entre Mike e Eleven, Lucas e Max, Will e Mike, Hopper e Dimitri, e Nancy e Max. São diálogos assim que acontecem de forma bem complexa, com muitas camadas. Eu vou destacar aqui bastante o diálogo do Mike com a Eleven. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, não, é porque você gosta do casal e tudo mais, só que lembre-se que quando eu tô fazendo análise, eu tô indo apenas pro lado profissional, gente. Eu não tô indo pro lado pessoal. Porque vocês lembram que eu falei que teriam diálogos que as pessoas não entenderiam? Então, simplesmente fizeram o diálogo mais importante, a cena mais importante pra Mike e Eleven de todas as temporadas foi feita agora, nesse primeiro volume. Porque colocaram a Eleven numa pressão tão gigantesca, numa situação tão tensa que ela não tinha nenhuma vitória. Você tinha gente próxima dela tentando ajudar, a Eleven simplesmente não aceitava ajuda de ninguém. E isso fez com que ela criasse uma expectativa muito grande em algumas pessoas, como, por exemplo, ver uma menina e decidir contar a história daquela menina como se fosse amiga dela. Ver o Mike colocar, tipo, toda a felicidade dela em cima do Mike, uns negócios assim. Então é uma criação de expectativa da Eleven que fica difícil suprir, porque a Eleven não tem uma identidade, ela não se conhece. Inclusive, uma frase muito forte, muito mesmo, assim, que eu fiquei impressionada quando foi dita e que eu concordei 100%, porque é uma coisa que eu vivo falando, inclusive tem esse vídeo aqui, ó, que eu já tinha dito que isso ia acontecer, foi a Eleven comentar que ela não se sente pertencente a nenhum lugar. E esse diálogo, ele foi feito para aquele monólogo do Mike lá pro volume 2, né, que é uma coisa que já foi divulgada também, acontecesse. A Eleven, ela não adianta ela ficar escutando coisa bonita e tal, porque ela não aceita essa ajuda. Então foi muito importante você ter uma conversa séria de Mike e Eleven sobre as expectativas deles, sobre o que eles querem pra eles poderem escolher lá no futuro. A gente já sabe o que eles vão escolher, a gente já sabe que eles vão ficar juntos, esse tipo de coisa, porque não, gente, os caras não investiram 4 temporadas num casal pra jogar fora. Então a gente sabe pra onde tá indo, e essa cena foi muito típica de casal que, assim, vai escolher um ao outro e tudo mais. Você pode ver, tem vários filmes, várias séries com diálogos, entre aspas, semelhantes, né, com pressões muito semelhantes. Você sempre tem um momento antes de você deixar um casal junto e que você coloca eles sob pressão, coloca uma briga ali pra acontecer, envolvendo expectativas e proporções do futuro, que é pra cada um desenvolver individualmente e poder ficar em condições de escolher um ao outro. É muito simples, é uma tática muito manjada de cinema. E do Lucas e da Max também você tem, assim, cenas lindíssimas, incríveis sendo construídas, que envolve esse apoio mútuo, que envolve essa expectativa também. O Will e o Mike, assim, eu achei muito sensacional, que remeteu muito à segunda temporada, com o Will apoiando muito o Mike num momento que ele precisa. Assim como o Will tenta apoiar muito a Eleven
também, então isso é uma coisa muito bonita de se assistir. Então, assim, foi diálogo excelente em cima de diálogo excelente. Outra coisa muito bacana sobre a narrativa psicológica da Eleven é que ela reviveu todos os traumas mesmo, né? Que é uma coisa que eu, pessoalmente, fiquei muito feliz, e vocês devem imaginar o porquê. Porque isso é uma coisa que eu tô martelando faz muito tempo aqui no Plantão Geek. Vocês já sabiam que isso ia acontecer, né? A partir de uma análise que eu tinha feito. Então eu achei legal, assim, que eles literalmente colocaram a Eleven num looping de memória. E aí é dito, né, vários momentos assim, olha, ela tá se recusando, ela tá não querendo enfrentar isso, ela tá fugindo, que é uma coisa que a Callie vivia falando pra ela, que inclusive, vocês sabem agora que a Callie sempre esteve certa nos conselhos que ela deu pra Eleven, né, até porque você tem um outro personagem que é o Peter/Henry, né, que as pessoas que assistiram vão saber o que eu tô falando, mas eu vou me referir ao personagem como Peter, né, pra ficar mais fácil. O Peter dá exatamente o mesmo conselho que a Callie dá pra Eleven, tipo, as mesmas palavras. O que me fez bolar teorias muito interessantes que vocês vão ver só nos palpites pro segundo volume, que é um outro vídeo que vai sair semana que vem no canal. Mas eu achei interessante essa brecha que deram pra Callie, né, essa coisa de relembrar essa personagem e fazer com que, de repente, eu não sei, a gente possa saber mais sobre ela no futuro. Talvez, fica um palpite aí no meio da crítica mesmo, e é isso. Com certeza a minha sequência de ação favorita dessa temporada foi a Max no Mindscape, ela fugindo do Mindscape enquanto tá aquela música incrível tocando no fone dela. Gente, eu me arrepiei inteiramente nessa cena, eu assisti de pé. Essa foi a cena que eu assisti de pé. Porque eu não acreditei na maravilha que eu tava assistindo, assim, foi muito impressionante pra mim, então um ponto aí pra essa cena. Eu achei interessante que eles falaram de um conceito real pra envolver a narrativa psicológica da Eleven, que é aquele evento que uma pessoa faz de bloquear a própria memória pra uma situação traumática, tipo, ela literalmente não consegue lembrar de alguma coisa de tão forte que o trauma foi. Isso é um negócio que eu fiquei interessada em ver, porque eu já estudei muito sobre esse assunto, sabe? Eu já me interessei muito por esse assunto a partir de documentários que eu assisti e tudo mais, é uma coisa que eu acho bem legal, essas coisas que envolvem psicologia. Não é à toa que eu fui me especializar em narrativa psicológica, né? É justamente a parte psicológica dos personagens que me interessa. Então eu achei muito real essa motivação, esse negócio de, ó, a Eleven não lembra porque ela bloqueou a memória. Porque literalmente isso é uma coisa que acontece. Achei interessante que humanizaram o Brenner, e atenção, não significa que, assim, tudo bem as coisas que o Brenner fez na vida. Não, você conseguiu humanizar e destruir o Brenner no mesmo episódio, que seria o episódio 7, e eu achei isso fantástico. Uma das cenas de destaque pra mim também é o momento em que todos os personagens chegam no quarto da Nancy, no mundo invertido. Todos, eu digo, Nancy, Robin, Steve e Ed, porque me arrepiou completamente a Nancy pegar o diário dela e perceber que o mundo parou no mundo invertido, sabe? Tá tudo, o tempo parou no mundo invertido. E aí eu fiquei, nossa, arrepiou tudo na hora, sabe? Eu falei, caraca, isso aqui tá começando a parecer dark. Eu mencionei na parte sem spoiler a quebra de expectativa, né, que eles estavam fazendo, e uma das melhores quebras de expectativa que fizeram é um momento em que a Nancy, ela fica pra sair ali do mundo invertido junto com o Steve, e você percebe que o Steve vai ser o último. E aí começa a criar uma expectativa. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa com o Steve, tá dando destaque nele, ele ainda vai ser o último a sair do mundo invertido? Vai dar uma merda. E aí vem a quebra de expectativa maravilhosa, que é quando a Nancy tá no caminho de sair, ela é pega pelo Vecna e vai parar no Mindscape. Então isso foi sensacional, eu fiz um na hora, sabe? E era isso que eu queria. É isso que é importante em quebra de expectativa. Você quebrar bonito, da mesma forma que fizeram assim com a Nancy. Eu gostei que você teve explicações meio que subentendidas, como, por exemplo, como é que a Eleven soube sair do laboratório na primeira temporada, tipo, por onde ela saiu, como é que ela conhecia aquele lugar, né? Como é que ela foi inteligente pra ela saber exatamente onde é que ia dar e tudo mais. Então isso é explicado, né? O Peter mostrou isso pra ela anos antes dela sair. E agora a gente vai pros pontos negativos com spoiler. Vamos lá, gente. Agora vem uma parte complicada. Eu acho que uma das coisas, assim, que com certeza, gente, tem uma chance de prejudicar essa temporada é o desbalanceio da problemática. O que seria isso? Você cria o vilão Vecna como uma coisa muito urgente pra acontecer, sabe? Meu Deus, o mundo vai acabar, o cara é um vilão grandiosíssimo, ele tá prejudicando todo mundo, nossa, pegou, vai morrer e não sei o que. Você cria uma coisa muito emergencial envolvendo esse vilão que te deixa extremamente preocupado durante a temporada toda. Mas é sério que fizeram uma sequência
de jogar a Nancy no Mindscape e simplesmente explicar pra ela tudo o que aconteceu, em vez de matar ela. E assim, gente, eu não tô falando que eu queria que a Nancy morresse, não. Eu só tô sendo realista. A Nancy é uma das minhas personagens favoritas. Tipo assim, top 3 personagens favoritas, disputando ali um primeiro lugar, sabe? Mas assim, eu achei muito tenso, assim, pra não falar ridículo, basicamente, que assim, no finalzinho do episódio 7, você dedicou longos minutos, assim, de um monólogo absurdo, que parece ter sido tirado de um videogame, pra você conseguir explicar tudo, pra fazer uma sequência interessante pro telespectador, né? Unindo ali Peter com o Victor Creel, então foi bem bacana. Só que você precisa passar minutos e minutos e minutos falando disso. No ponto de vista do Peter explicando pra Eleven, eu consigo entender em partes, porque a Eleven não tinha definido muito bem a posição dela ali na frente do Peter, então ele tava meio que explicando as coisas pra ela. Mas pra Nancy, eu tô tentando entender até agora por que o Vecna foi lá, mostrou os traumas da Nancy, aí até aí, beleza, mostrou a mesma abordagem que tá acontecendo, joia. E aí o cara joga ela na casa Creel pra mostrar um monte de resposta pra ela sobre as coisas que ele fez. Então eu fiquei meio que tipo... Então assim, sério que vocês vão dar todas as respostas pra Nancy pra depois jogar ela pra fora do Mindscape com um monte de coisa? É como se você tivesse hackeado o Vecna, sabe? Você roubou. Você deu algumas das respostas, né? Não tô falando que a gente sabe tudo, até porque a temporada terminou com muitas coisas em aberto. Mas você deu grande parte de alguns elementos essenciais pra eles conseguirem prosseguir na batalha pra Nancy, e ainda por cima vai tirar ela ilesa desse lugar, sabe? Eu tenho certeza que ela vai ficar ilesa. Porque eles terminaram de uma forma que você sabe que ela vai ser resgatada. O Steve tá ali, a Max tá olhando, a Max tem um fone que tá salvando ela o tempo todo. Pra ela jogar esse fone pra Nancy é fácil, é muito simples. Mas não antes da Nancy aprender um monte de coisa no Mindscape, porque o Vecna simplesmente decidiu mostrar pra ela. Então foi um desbalanceio muito grande de problemática, sabe? A gente se preocupa tanto pra chegar no final e os caras meio que roubou pra conseguir uma resposta por, assim, eu diria uma preguiça de roteiro. Com certeza um dos pontos mega negativos que eu mencionei numa parte sem spoiler, né, falando que tem um recurso narrativo que eles usaram que era desnecessário. Gente, não é que fizeram um recurso de choque com a Eleven. Vocês lembram que eu ficava falando durante muito tempo nos vídeos do Plantão Geek que se eles raspassem a Eleven e não fosse por decisão dela, ia ficar um recurso de choque ridículo, ia ficar um negócio que não ia desenvolver nada em ela, não ia ajudar em nada, só ia traumatizar mais ela e fazer uma imagem péssima disso, mas era só pra chocar, era só pra todo mundo falar, ai meu Deus, rapou a cabeça dela de novo. E o pior é que eu tive esperança de não ser um recurso de choque, porque a Eleven escolheu ir até o laboratório, então eu falei, oba! Então, é isso aí, ela vai escolher tudo isso e vai ser suave. Só que aí você faz a Eleven se desesperar e do nada vai e ceda ela, deixa ela inconsciente e ela acorda careca. Aí eu fiquei, tá, beleza então. Inclusive, a introdução do Brenner foi uma coisa que eu achei um pouco abrupta demais. Eu acho que falta mais respostas e eu espero que tenha mais respostas em relação ao Brenner. Tipo, beleza, ele sobreviveu, mas o que ele ficou fazendo esse tempo todo? Onde ele tava? Como ele sobreviveu? Pra onde ele foi? Tem um monte de coisa que precisa contar ainda que não foi dito nesse primeiro volume. Eu espero que seja dito no volume seguinte. Sobre os personagens novos, ao mesmo tempo que eu disse lá em cima que todos foram muito bons atores e bem introduzidos, eu me decepcionei muito com o personagem do Argyle, né? Eu queria deixar muito claro que eu achei que ele ia ter uma função maior do que simplesmente ser um motorista da galera que faz piada com maconha, sabe? As piadinhas do Argyle, gente, eu fiquei num negócio de, meu Deus, o que esse personagem tá fazendo aqui, sabe? Você poderia ter cortado o personagem do Argyle. É um personagem que não tinha necessidade de estar ali e não é nada relacionado ao ator Eduardo Franco, tá? Como eu falei, os atores são muito bons. Só que, numa temporada que você tá aproveitando muito bem os personagens novos, o Argyle ficou jogado. Quando se trata de motivação, eu acho que a motivação do Peter mesmo, né, pelo menos apresentado até agora, eu não achei que ela foi forte o suficiente. Eu acho que falta um monte de motivo, eu acho que falta desenvolver mais. Só que isso pode ser uma questão, por isso que eu tô, né, colocando umas ressalvas aqui. Porque isso pode ser uma questão de primeiro volume. Pode ser que a resposta venha no episódio 8 ou 9, pode ser que seja mais aprofundada, apesar que eu acho que isso não vai acontecer. Mas talvez a gente tenha que saber mais sobre o passado do Peter, né? Mais do que ele já falou. Porque até onde ele falou, parece que, tipo, o cara fez isso porque ele é doido e pronto. Sabe? Não, ele é psicopata e pronto, acabou. Tipo, por que ele tá fazendo isso? Como que ele desenvolveu o poder? Como que isso tudo aconteceu? Então
é uma questão, assim, que eu acho que falta um pouco mais de explicação, porque essa motivação ficou muito fraca, por enquanto, né? Vamos ver onde é que vai. Inclusive, eu quero fazer um comentário sobre a cena de bullying dos patins ali da Eleven, né? Na cena que ela tá patinando e tudo mais. Gente, eu achei surreal aquele bullying. Todos os outros bullying tava numa medida que eu conseguia ver acontecendo. Mas do nada, nesse patins, alguém saca uma câmera, uma filmadora, vem um holofote em cima dela, vem uma música específica, não sei o que, a galera começa a girar, parece que foi um negócio combinado há muito tempo pra acontecer. E não uma coisa que a Angela chegou, viu a Eleven lá e falou, vou zoar essa menina. Foi um negócio que em questão de minutos tava todo mundo sabendo da zoeira e sacaram uma filmadora. Eu falei, gente, que é isso? Eu achei uma cena extremamente surreal e exagerada, isso aí, né? Sendo que tava numa proporção muito bacana, só que o intuito era, novamente, chocar. Então foi mais um recurso de choque que utilizaram, porque o bullying já havia sido exemplificado. Então houve 2 recursos de choque muito grandes nessa temporada, que eu pessoalmente detestei. Dito tudo isso, eu acredito que a nota que eu vou dar aqui pra esse primeiro volume da 4ª temporada seja 8,5. Sabe, 8,7, por aí. Em questões técnicas, 10, gente. Em questão técnica de fotografia, esse tipo de coisa, 10, mas se você juntar a narrativa e esses pontos negativos que eu comentei, fica ali uma nota 8,5, 8,7, eu diria. Que é uma nota alta, é uma nota muito boa, e eu quero muito ver o segundo volume pra ver que nota que fica a temporada inteira. Então, tenham isso em mente quando vocês estiverem vendo e ouvindo essa nota aqui. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta, né, de Stranger Things, acha muito legal. E eu quero saber também a sua opinião sobre o que você achou da 4ª temporada. Lembrando, sempre respeitem o colega, não vai jogar um spoiler absurdo aí nos comentários pra qualquer um ler, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!